Um oferecimento Tony Veículos. Carro é aqui. Você já se perguntou quantas histórias a gente coleciona quando coloca o pé na estrada? Nessa temporada eu atravessei mares, mergulhei fundo nas memórias de um vale que pulsa cultura, tradição e fé. Percorremos caminhos sinuosos, subimos serras e montanhas para contar um pouquinho das pessoas que vivem e fazem esse lugar. De São Sebastião a São Bento do Sapucaí, cada cidade revelou a sua sutileza, seja numa receita familiar, num canto de folia ou apenas num olhar emocionado ao pôr do sol. Foram encontros que marcaram, descobertas que emocionaram e detalhes que só quem caminha devagar consegue perceber. Nesse episódio especial vamos relembrar os momentos mais marcantes dessa jornada. Os lugares, os sabores, as aventuras, tudo isso contado por pessoas que vivem e sentem o lugar. Porque mais que um roteiro de viagem, essa temporada foi sobre conexão com o Vale do Paraíba. Eu sou o Matheus Dias e no Vale a Pena Conhecer, a nossa missão sempre foi trazer o melhor do turismo para vocês, apresentado por pessoas que vivem e respiram essa região maravilhosa do Vale do Paraíba. E é por isso que eu convidei a Bia, que está aqui com a gente pela primeira vez juntos no set de filmagem. A gente está junto hoje no programa por um motivo muito especial. Hoje a gente vai relembrar os momentos mais marcantes dessa jornada. Foram caminhos percorridos, histórias incríveis e pessoas que deixaram sua marca em cada episódio. A gente vai rir, comentar, talvez se emocionar, mostrar um pouco dos bastidores, porque só quem vive nessa estrada sabe. Cada detalhe conta um pedacinho do vale. Então se acomoda aí porque está oficialmente começando a retrospectiva Vale a Pena Conhecer. Apesar de gostar de uma boa aventura, é muito importante também ter um lugar confortável e aconchegante para ficar. Foram 10 cidades, 10 hospedagens diferentes e a gente vai mostrar aqui para vocês as nossas favoritas. No meu caso, o que eu mais gostei foi as experiências gastronômicas. Assim, vivi várias coisas pela primeira vez, como por exemplo, a primeira vez que eu comi risoto na minha vida. Mas todas as comidas foram muito gostosas, desde as salgadas doces, mas as minhas preferidas são as doces, né? Então eu gostei demais de viver essa experiência, foi as minhas preferidas. E é muito legal a gente estar também num lugar aconchegante, né? Um lugar assim fofinho, instagramável para tirar foto. Sim, pra mim é muito legal quando entra num lugar, além das comidas ser gostosas, também ser um lugar legal para tirar foto, para postar aquela selfie. Eu acho isso muito legal. Bom, então vamos relembrar um pouquinho os lugares que a gente ficou e que a gente comeu que mais nos marcaram nessa temporada. Vamos lá. E uma coisa que o pessoal de casa não sabe é que eu não gosto de peixe. Meu Deus! Mas como a gente está viajando, a gente tem que estar aberto realmente a experimentar coisas diferentes que você nem sempre come. Né? E me serviram o melhor peixe, assim, da vida. Eu comecei a gostar mais de peixe
por causa do episódio de São Sebastião. Então você gostou? Gostei. Ah, mas tem que viver a experiência por completo, né? Sim. Por isso que existe também as comidas típicas de cada lugar. Sim, claro. Isso foi muito legal, porque, por exemplo, em São Francisco Xavier, eu comi o famoso João Deitado. Eu não imaginava que era João Deitado. É um biscoito muito gostoso. Tem também o requeijão de prato, que foi muito legal em São Luís. Então, realmente, viver a experiência gastronômica das cidades é muito bom. Faz parte da cultura, né? Teve a Maria Catão também, de Campos do Jordão. Nossa, uma comida delícia. italiana, assim, autêntica. Uma das melhores que eu comi, assim, em toda a viagem. Eu também gostei Realmente demais. maravilhosa. Lugares também que marcaram a gente, pra mim, tem a Pousada César, do Seu Mariano. Sim. Recebeu a gente, assim, de Nossa. portas abertas, tratou a gente muito bem. Nos acolheu, quarto... né? Nossa, totalmente. Deu até quarto extra pra gente. Sim, eles Né? acolheu como fosse filhos. Nossa, foi maravilhoso mesmo. Então, acho que quando a gente vai na cidade, viver a cidade por completo também envolve tudo isso. A gastronomia, né, a maneira com que a gente é recebido, tudo isso faz parte da experiência, Sim. né? E a gente sabe que é muito mais do que simplesmente visitar um lugar ou comer uma comida, tem uma questão emocional também. Sim. Como você com seu avô, por exemplo, né? Sim, falando em emocional, eu tive essa parte que, assim, foi uma das mais especiais pra mim, porque eu colhi, na verdade já estava plantado, né? Fazia um ano. Colhi a mandioca com meu avô e aquela mandioca foi parar na mão da chefe, a Nuki, que fez o prato pra gente. Eu tive esse momento especial com meu avô, então foi muito legal também essa parte que envolveu a parte da comida e o emocional junto, e foi muito gostoso. Realmente não tem preço, Não né? A gente tem como missão no programa, como a gente sempre fala, dar voz às pessoas da região, dar voz às pessoas do Vale, né? Escutar a história através deles. Sim, sim. É isso que faz ficar especial, né? É nada melhor do que a própria pessoa que mora ali para contar as raízes dela. E eu acho que é aí que o Vale a Pena Conhecer ganhou alma, né? Exatamente. Bom, a gente brinca que São Sebastião tem um bichinho que pica quando você vem pra cá e aí você não consegue mais ir embora. E foi o que aconteceu comigo há 17 anos atrás. São Sebastião é 1 milhão de cidades em uma cidade só, né? Então muitas pessoas não conhecem São Sebastião com o nome de São Sebastião, mas já nos visitaram. Quando você vai conhecer, você vê a história escrita nas paredes, né? Bom, Ubatuba é uma cidade que remonta, né, ao período da colonização, mas na verdade pré-colonização, porque aqui viviam os povos originários, Tupinambás, Tupiniquins, mais da região do sul fluminense tinham Temiminós, Carapebas também. E desses povos que foram massacrados na colonização, 1500, né, que é o marco aí do tempo, a gente teve a formação de uma cidade que acabou agregando os 3 povos, né, que a gente chama de comunidades tradicionais e povos originários. São os caiçaras, formados a partir da mistura genética mesmo e de cultura do europeu, principalmente português, né, mas de espanhol também, francês, que o caiçara é essa mistura, junto com a vinda também dos escravizados africanos, né. Taubaté, como todas as cidades coloniais, ela tinha um quadrilátero central, a igreja, o mercado, a casa de cadeia e a câmara. A gente tem um conhecimento, procurar olhar um pouco para o passado, compreender as nossas origens, é um aspecto fundamental para a gente se entender, para a gente compreender o mundo que tem ao nosso redor. Essa característica de ter sempre novas pessoas chegando, ela faz parte da história da cidade. São Luís do Paraitinga é uma cidade assim que vive história, né? Ela tem uma identidade cultural muito forte. Então, você pensar São Luís do Paraitinga sem pensar num cenário cultural histórico é uma coisa impossível, podemos dizer assim. A palavra falada, ela voa, né? Ela se perde. E a palavra escrita, ela fica, né? Então, a gente tem essa necessidade de você identificar por escrita aquilo que você quer preservar. A língua, né? A sua cultura, as suas histórias, portanto, toda a sua tradição, né? Santo Antônio começa como um caminho de passagem a partir de 1811, quando foi aberto um caminho entre as 2 capitanias. Os tropeiros da época são os caminhoneiros de hoje. E assim começa um movimento da região, um movimento de pessoas indo e vindo. É muito difícil encontrar registros sobre a presença dos povos originários na cidade, né, no território de São Bento. É sabido que existe a presença, que existiu a presença muito forte de etnias macro-G, como os povos puris, na Mantiqueira como um todo. Porém, eles foram tão dizimados ao ponto de que nem registro histórico a gente tem mais.
Eu tenho uma frase que diz o seguinte: ninguém preserva aquilo que não ama e ninguém ama aquilo que não conhece. Para mim, uma das frases mais marcantes foi a frase da Raquel. Ninguém preserva aquilo que não ama e ninguém ama aquilo que não conhece. Isso para mim resumiu o propósito do quadro Tá Escrito, que é um dos meus favoritos, e me fez refletir bastante sobre a nossa identidade, né? Conhecendo o passado, a gente entende o nosso presente, a gente consegue planejar o nosso futuro. Sim, principalmente aqui no Vale, que é onde a gente vive, né? E complementando a frase dela, depois que a gente conhece, começa a amar. E aí, depois conhecendo a história, entende todo o conceito da cidade, passa a amar. Com certeza. A gente ganha uma nova apreciação. Sim. Pelo nosso Vale do Paraíba, que é realmente incrível. E vamos falar um pouquinho de aventura e ação que a gente viveu durante o programa. Bia, qual foi o seu momento de ação, assim, favorito? Meu Deus, pra falar meu favorito eu não consigo, porque eu gostei de todas as experiências foram únicas, eu tenho que maratonar todos os episódios pra sentir toda aquela emoção de novo. Mas o que vem na minha memória agora é o rafting, é o boia cross, fiz arborismo, tirolesa, tudo de bom. No rafting aconteceu até de eu cair. Meu Deus, foi uma virada assim, quando eu vi eu já tava lá dentro, mas estava toda, né, com segurança, enfim, deu tudo certo, aproveitei ali pra dar uma boiada. Quando a apresentadora cai do poste. Olha só, deixa eu poder dar uma marcada aí. Tenho que dizer que eu ri um pouquinho quando eu vi o vídeo, mas beleza. Você riu, mas eu sei que você tava querendo ficar no meu lugar. Menina, para com isso. Sim, eu fiquei sabendo que você tava querendo viver todas as coisas que eu tava vivendo ali. E aí colocaram pra você também uma aventura, que eu também vi. Então, eu falei pra diretora assim, olha, eu gosto de cultura, gosto muito de história, mas também quero viver mais intensamente aqui no programa, né? E aí, né, por que eu falei? No dia ela já colocou eu pra pular de paraglider, que foi uma experiência, assim, incrível, nossa, né? Só que foi aterrorizante, não pelo medo de pular, que eu não tenho muito medo, assim. Só que tinha 100 pessoas gravando, todo mundo com seu celular. Eu tinha que dar a fala, porque foi a abertura do programa, e tinha que correr num negócio super pesado, assim, passei uma vergonha. A primeira vez eu tentei ir e não foi. Quem sabe a sua próxima fuga não seja pra Santo Antônio? Então se joga comigo, não vale a pena conhecer, eu não tô correndo. Então se joga comigo, não vale a pena. Meu Deus, aí eu fiquei correndo assim, parado. Nossa, foi demais. E aí depois deu certo. Teve o perrengue também que eu achei que eu ia morrer, porque como o vento estava mais fraco, ele não saiu da montanha assim, ele caiu. Meu Deus, quase que você deu a vida pelo programa. Não, literalmente a vida pelo programa. E aí eu falei, não, que bom que minha vida tá em paz com Deus, né? Se eu for hoje, eu vou pro céu, eu vou feliz. Ótimo. Então vamos dar uma olhada nesses momentos? Vamos. Bora lá.
essas atividades radicais sempre tá ligada à natureza, né? É verdade. E a gente sempre tem aquele contato com os animais. Eu lembro que eu fiz bastante cavalgada, né, nessa temporada e foi bem gostoso, porque eu amo andar de cavalo, né? É uma coisa que eu sou apaixonada. Mas também tive contato com as tartarugas no Projeto Tamar, em Ubatuba. Lindo demais, né? Nossa, o projeto é muito lindo e muito importante. Tive contato com ovelha, foi a primeira vez que eu vi e senti uma ovelha. Aqueles pelinhos, eu falei, meu Deus, É uma a lã de delícia, verdade. né? Nosso Parque Lagoinha foi incrível. Ai, foi muito incrível, eu alimentei elas. Tem também os peixes, né? Querendo ou não, fui na piscina natural, teve os peixinhos lá. Então, ter esse contato com os animais também é muito importante. Você teve algum contato com animal? Eu tive uma experiência maravilhosa com golfinhos, né? Quando a gente estava indo para a ilha Montão de Trigo, apareceram vários cardumes de golfinho que começaram a seguir o barco. Foi uma coisa assim... Eu nunca tinha visto isso na minha vida, Eu também nunca vi. E não sabia que dava pra viver essa experiência aqui no Vale, né? No litoral paulista. Sim. E eu amei também a cavalgada. Ah, né? você também andou a cavalo, Andei né? a cavalo muito também. Gostoso. Faz parte também da minha história, né? De crescer Sim. no sítio e tudo mais. É muito gostoso. Não dá vontade de andar o dia inteiro? É muito bom. É muito bom. mesmo. Não deu pra cavalgar, porque nem todo mundo... Cavalgar, assim, não deu pra galopar, porque nem todo mundo andava de cavalo bem, né? E se você corre com um cavalo na frente, os outros vão atrás. Aí, pra evitar esse tipo de coisa, a gente andou mais devagarinho, assim, mas depois deu pra dar uma galopada, foi bem legal. Eu gostei bastante também do rafting na cachoeira. Rafting não, rapel. O rapel que eu fiz na cachoeira. Rapel, verdade. Foi muito legal. Você fez tirolesa também, né? Fiz tirolesa. Uma coisa que a gente teve em comum aí. É também verdade. fiz. Então foi muito legal. A gente viveu muita coisa, né? Tem muita coisa pra ser grato, assim. Nossa, é bom demais. Nessa temporada. Esse contato com a natureza sempre é muito bom, né? Faz muito bem. As trilhas, né, que a gente fez. Sim. Tem também a praia Santa Rita, que tem as águas calminhas, ali tem tartarugas. Sim, né? Tem a Pedra do Sino, nossa, incrível. É as trilhas pra chegar até as cachoeiras, é bom demais. E falando em animais, eu não poderia deixar de falar do projeto Selva Viva. Lindo demais. Nossa, a primeira vez que eu fui também, fiquei apaixonada de ver vários animais que eu vi pela primeira vez, até daquele Eu Me Remexo Muito. Foi muito legal ver, e a música já veio na cabeça automaticamente. E é um projeto muito especial, assim como o projeto Tamar também, né? Sim. Que resgata os animais de contrabandos e os que estão aptos a voltar à natureza, eles voltam. E aos que não estão, eles ficam lá, são muito bem tratados. Sim. Então, diferente de muitos zoológicos, né? Muito que as pessoas pensam que eles são maltratados, eles são muito bem cuidados e isso também é muito explicado lá, né? Sim. Pelos funcionários. Então, é muito legal. Vamos ver? Bora! E a natureza é tão incrível quanto os centros históricos. Nos centros históricos a gente realmente parece que mergulha na história da cidade. A gente vê a história contada através da arquitetura.
E a gente sabe que a melhor maneira de se preservar um espaço é mantê-lo em uso, como a gente vê nos centros culturais, né? São Sebastião tem vários quarteirões tombados como patrimônio histórico. A gente viu São Luís do Paraitinga também, que é lindo. Nossa, né? é cheio de cultura. Muita cultura. Esses centros históricos, eles estão sendo reutilizados e a gente consegue usufruir disso hoje. Sim. Né? E isso mantém os prédios bonitos, mantém os prédios de pé, porque a gente sabe que a estrutura é muito antiga, né? Então precisa de restauração, precisa desse processo. E quando ele está sendo usado, ele está sendo cuidado, não é verdade? É verdade. Eu tive a experiência também na Fazenda Nova Gokula, que, nossa, foi um contato com uma religião diferente e, acima de tudo, a gente tem que ter o respeito, né? Foi muito legal. Além disso, também tem os parques. Todas as cidades têm o seu parque, né? O que me marcou bastante foi o de Pindamonhangaba, o Bosque da Princesa, bem gostoso, com um lago. Também o Bosque do Silêncio. Lindas imagens de lá, meu Deus. Campos do Jordão, nossa, é muito lindo. E também os museus. Eu também fui em museu. Sim. E Museu da Ciência em São José dos Campos, que é a nossa terrinha. Eu nem sabia que existia isso. Eu também tenho que levar meu sobrinho lá. Tem que levar. Ainda. Não, isso aí eu já falei pra você que você tem que levar. Sim. E é muito legal as experiências, o contato com a física. Eu achei isso muito legal. Quando a gente estava desenhando o programa, uma das coisas que eu falei para nossa querida roteirista Helena, vou falar o nome dela aqui para vocês, foi que eu muitas vezes, por ter viajado bastante já, eu não lembrava dos nomes dos lugares que eu ia, dos restaurantes e tudo mais, mas eu lembrava das pessoas com quem eu conversava. E são as pessoas realmente que fazem esses lugares serem especiais. São as pessoas que dão significado às localidades que a gente visita. As histórias que eles viveram ali, sabe? Foi lá pra cima, mas foi naquela praça que eu dei meu primeiro beijo, sabe? Foi naquele casarão que eu consegui um trabalho ou alguma coisa. Isso dá sentimento realmente pro lugar, né? Isso ressignifica totalmente. E isso também caracteriza cada lugar, cada espaço diferente. Coisas que só tem naquela região específica. E é normal a gente ver em programas de turismo paisagem, pontos turísticos, que é o mais normal, né? Mas o que me fez ficar apaixonada por esse projeto foi ter saído do óbvio, né? Dar valor ao turismo de base comunitária, que fez tudo ficar encantador no programa Vale a Pena Conhecer. Exato, porque são pessoas do lugar contando sobre o lugar, né? Valorizando aquilo que elas têm. Eu acho que é muito diferente, até no episódio de São José dos Campos, a gente apresentando a nossa cidade, eu não sei se você se sentiu assim, mas me deu um orgulho, me deu uma coisa assim, sabe? Olha, gente, olha esse lugar que incrível. E coisas que eu nem imaginava, né? Que tinha ali, conhecendo a minha própria cidade, né? Você também, com certeza. Isso fez tudo ter mais sentimento pra mim, sabe? Escutando as histórias dessas pessoas, valorizando o lugar de onde elas vieram, né? E elas também entendendo que eles têm algo para oferecer, né? Eles são valorizados, eles estão sendo escutados ali. A resposta que a gente teve dessas pessoas realmente me marcou bastante. Sim, falando nisso, vamos ver o que só tem em cada uma das cidades? Bora lá! De repente, percebemos assim, existe fandango em São Sebastião. Tô querendo correr muito atrás mesmo nesse brasileiro, nessa seletiva, para conseguir ir bem e conseguir classificar para um campeonato fora. Seria o de norte-americano, que vai ser em Bahamas. Acho que o sonho de todo atleta é ir para as Olimpíadas, né? Mas por enquanto acho que ganhar o brasileiro tá bom. Como a gente vive na floresta, né? A gente tem essa visão e o conhecimento de que os animais realmente estão sumindo, né? A gente vê isso e a gente prefere preservar do que matar. A biodiversidade, além da gente estar num lugar mais biodiverso do mundo, que é a Mata Atlântica, nós estamos num lugar com uma das maiores biodiversidades de comunidades também. Aqui a gente tem a Baiomi. As mulheres negras faziam essas bonequinhas, ela é toda feita de nós, ela não tem costura. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa que ela é feita de rejeito têxtil, então ela é o símbolo da Rota da Liberdade e ela representa uma personagem muito importante na história de Taubaté. A primeira grande Abaiomi de Taubaté se chama Emília.
a personagem, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Por quê? Porque ela foi feita por tia Anastácia. Quem era tia Anastácia? Tia Anastácia era uma negra, ela era neta de negros vindos de Moçambique, ela era de Angola. Tia Anastácia foi dada de presente de casamento para Dona Benta e de um pedaço da saia dela, ela fez a Emília de presente para Narizinho. Então, é a Baiomi de Taubaté. O teatro, lugar de onde se vê, né? É onde as pessoas, por meio de um momento ali lúdico, de lazer, conseguem espelhar as suas próprias vivências ou vivências diversas, né? O cuidado com o meio ambiente pode melhorar o turismo, principalmente, né, quando a gente fala de natureza, o ecoturismo e o turismo sustentável, que nas últimas 2 décadas vem crescendo assim de forma bastante significativa. E o rio é o espelho da sociedade, isso mostra que a sociedade está evoluindo. E hoje ele já tem condições boas para navegação. Isso que é o mais importante nessa reaproximação com o rio, a gente respeitar o rio, porque quando você respeita o rio te respeita. Como é que a gente vai ter um turismo sustentável se a gente não tiver uma natureza preservada? Daí foi quando eu achei que eu poderia me inspirar nessa crítica que houve em 79, que foi o início que provocou esse começo do carnaval, e por que não fazer um bloco que se chamasse Cuca Cuca. A gente descobriu que os criadores de ovelha aqui de Campos do Jordão, eles tosquiavam que a necessidade de algumas raças, mas não tinha ninguém interessado em reaproveitar esse material. A gente está ganhando a lã dos criadores de ovelhas aqui da região, capacitando mulheres da comunidade nesse trabalho artesanal de transformação dessa lã bruta em fios e desenvolvendo uma linha de produtos feitos com essa lã natural. E aqui na Zona Chiqueira, nós encontramos não só um trabalho, mas nós somos uma família de artesãs. Santo Antônio do Pinhal é um município predominantemente rural. Então, os artesãos utilizam muito a matéria-prima que eles encontram na sua propriedade. A botinha é o nosso carro-chefe aqui no ateliê. Ela tem um simbolismo de luta e caminhada. É uma bota velha, gasta, que já lutou e já caminhou bastante. De certa forma, ela pode representar a luta e a caminhada de todos nós. Uau! Gente, que incrível. Pra mim, uma história que marcou muito foi a história que a Sol contou. Sol também é uma pessoa maravilhosa, muito querida. Ela contou a história da Baiomi, que eu até tenho uma aqui, olha só. Acredito, que ela deu de presente pra gente. Nossa, que lindo! Sem nenhuma costura. Nossa, né? E entendendo a história agora por trás dela, fica ainda mais especial, né? Realmente. Meu Deus. E eu nunca soube, em milhares de anos, também que a Emília é uma Baiomi, né? A primeira Baiomi brasileira. Não, foi incrível mesmo, eu amei demais. Outra história é do criador do Incuca Cuca, muito que legal foi um dos meus preferidos também, porque São Luís do Paraitinga é uma cidade muito cultural. É verdade. E quando eu fui visitar o Mercadão, que eu vi um monte de bonecos, eu fiquei, mas da onde surgiu a história dos bonecos? E quando ele contou a história do Incuca Cuca, que foi um dos primeiros bonecos, né? Sim. Pra entrar, né, nessa crença e toda a história do carnaval mais famoso, né? E pra mim foi muito significante, assim, muito marcante mesmo. Muito legal. Mas Bia, me conta, assim, se você pudesse resumir, dar as suas top 5 dicas pra quem vem pro Vale do Paraíba, quais seriam? Bom, todas são maravilhosas, mas o top 5, vamos lá. Museu Mazzaropi, que eu achei muito legal, eu não conhecia Mazzaropi. Em Taubaté, né? Em Taubaté. Bosque do Silêncio, em Campos do Jordão. A Cavalgada, que também foi em Campos do Jordão. Sim. Jardins de Barro, que teve a experiência com cerâmica em Santo Antônio do Pinhal. Muito legal. E a Vinícola Santa Maria, em São Bento, Sapucaí. Muito bom também. Chegando ao fim desse programa especial, eu só consigo me sentir muito grata. Cada experiência, cada história contada, cada cantinho que o Vale nos acolheu. Foi muito lindo tudo isso, ainda mais lindo saber que a gente chegou na casa de tanta gente. Espero de verdade que já já a gente esteja de volta, nas cidades, nas estradas, nas telas, toda semana. Eu também, Bia. E olha, eu sei que a gente sempre termina o programa com música, com testemunhos que comovem, mas dessa vez a gente vai terminar de uma maneira diferente. Vamos terminar com um convite para você estar com a gente na próxima semana no episódio final do Vale a Pena Conhecer. Vem surpresa por aí, hein? Mas a gente tem que continuar em movimento, então Bia, você me dá uma carona? Claro, vamos lá! Mas eu quero saber alguns spoilers no caminho. Bora lá!
Um oferecimento Tony Veículos. Carro é aqui.